Ichiro Suzuki, um programador meio desleixado, cria jogos online que ninguém quer jogar. Passa dias no escritório sem um banho sequer e quando finalmente dorme, acorda dentro do próprio jogo. Quando ele está prestes a ser nerfado por um exército de homens lagarto, um bug do jogo permite que use uma habilidade rara para sobreviver. Com isso, ele ganha muitos pontos de experiência e atinge o nível divino. Mas antes de tudo isso, Suzuki vai trabalhar de trem. O horário diferente quase o faz perder o transporte, já que é domingo. Ele corre para dentro do trem e logo chega ao trabalho, onde um colega o encontra no elevador. Ambos conversam sobre como Suzuki teve que pegar trabalho extra, pois um colega sumiu na última hora antes da entrega do jogo. Suzuki comenta que é impossível terminar o projeto a tempo, com tantos bugs e mudanças. O colega o acha muito legal e espera que a gerência contrate novos funcionários logo para ajudar. Suzuki o sermona, que essas coisas sempre acontecem no trabalho, e então senta para começar a desenvolver um jogo. Ele se entrega ao trabalho, e logo o escritório se enche de colegas. Seu supervisor o chama pelo nome do jogo, Sato, e comenta que o cliente está pedindo para deixarem o jogo mais fácil. Suzuki lembra que o jogo era difícil para o público-alvo e sugere ideias para adaptá-lo a iniciantes e jogadores experientes. O supervisor gosta e pede para implementar tudo o quanto antes, pois o prazo está apertado. Suzuki lembra que já está corrigindo bugs e que precisam da confirmação do cliente antes de mudar o jogo. O supervisor vai falar com o cliente enquanto Suzuki mergulha de volta no trabalho. Ele sai para almoçar e encontra uma menina perdida. Pergunta se ela está perdida, mas a pequena só chora. Pensa em levá-la à delegacia, mas a mãe chega e ela corre para o abraço. A mãe agradece por ter ficado de olho nela e as duas se afastam, enquanto Suzuki, com um pensamento meio tarado, acha a mãe bem gata. Ele volta ao trabalho e continua até tarde da noite. Um colega vai embora e o provoca, dizendo para arrumar uma namorada. Logo, o trabalho dobra com a proximidade do prazo, e Suzuki fica dias seguidos no escritório, depurando tudo e resolvendo os problemas. Um dia, ele termina suas tarefas e um colega avisa sobre um bug na função de armazenamento do jogo, reportado pela equipe de testes. Suzuki diz que já corrigiu, mas o colega revela que o bug é de outro jogo. Eles trabalham em dois jogos, Warlord e FFL. Logo, ele recebe um e-mail do supervisor Gordinho sobre o mesmo bug. Suzuki percebe que a culpa era do supervisor o tempo todo e se dedica a resolver o problema. Já passa da meia-noite quando ele resolve o problema e vê todos dormindo nas mesas. Ele sabe que ainda há bugs, mas decide consertá-los depois e deixar os novos usuários reclamarem. Ele finalmente dorme, após dias sem descanso. De repente, acorda num mundo estranho. Tenta usar o celular, mas não há sinal. Na tela, vê que parece sua versão do ensino médio, pensando que deve estar sonhando em ser jovem. Ele percebe que a área ao redor parece uma mistura dos mundos de Warlord e FFL. Então, verifica a interface do jogo, que revela estar na fenda do dragão, com vários inimigos se aproximando. Ele encontra um mega movimento, lembrando que o adicionaram para facilitar o avanço de iniciantes. Os inimigos que se aproximam são 300 magos de elite, todos no nível 50, enquanto ele está no nível 1. Os inimigos param e começam a atirar de repente. Uma flecha o arranha e queima, fazendo-o duvidar se está sonhando. De repente, todos os homens lagarto atiram nele e ele corre para salvar a vida. Ele usa o ataque de chuva de meteoros em desespero, mas pensa que deve ser um bug, pois o movimento não funciona. Ele aperta todos os botões da habilidade e rasteja de joelhos para encontrar cobertura. De repente, meteoros gigantes caem do céu e atingem os homens lagarto. Eles morrem um a um, e Suzuki, ou Sato, sobe de nível a cada morte. Logo, todos são erradicados, mas Sato percebe que um sobreviveu, fora do alcance. O homem lagarto joga uma espada nele e se aproxima devagar, mas Sato não acha que pode vencê-lo. O monstro o ataca, ferindo-o muito, e ele joga a espada de volta em desespero. A espada perfura o monstro, que morre na hora. Sato então se pergunta por que o sonho não acaba, e o botão de logout não funciona. Seu nível subiu para 310 após matar os homens lagarto, e todos os seus atributos estão no máximo. Ele verifica seu movimento especial, chuva de meteoros, e decide testá-lo. Escolhe um ponto distante e ativa, mas para seu choque, meteoros gigantes caem do céu. Ele corre para salvar a vida, percebendo que será pego na explosão. A explosão da chuva de meteoros se espalha pelo vale, e ele pula num portal de teletransporte para fugir dos escombros. Ele percebe que viraria um vilão se usasse tal movimento, então desativa a habilidade. Com sede, vasculha o saque, encontra uma bolsa de água infinita e bebe. Depois, acha muitas armas e roupas para vestir. Ele decide ir para uma cidade em breve e acampa para a noite. Na manhã seguinte, acorda com nova motivação e segue por vales e florestas. Ele aproveita o tempo e logo se aproxima de Saliu. No mapa, nota soldados na cidade e um Wyvern por perto. O Wyvern o ataca de repente quando ele pula. Então ele joga uma pedra e a criatura foge. O Wyvern vai em direção aos soldados, e Sato, sentindo-se culpado por tê-lo empurrado para a cidade, corre atrás. Enquanto isso, os soldados enfrentam o Wyvern. Uma soldada o ataca com magia, derrubando-o, mas ele se levanta e a joga longe.
Outro soldado usa magia para amortecer a queda dela, e Sato pula a tempo de pegá-la. Ele ganha o título de Salvador e salta para um galho com a moça. Ela acorda, ele pergunta se está bem, e então ele salta de volta para a colina. A garota se apresenta como Zena, uma maga militar, e revela que não tem namorado, algo que ninguém nem perguntou. As amigas chegam e avisam Sato para se afastar de Zena, que tenta explicar que ele não é inimigo. Ele explica aos soldados que é um mercador viajante, mas uma das garotas aponta que ele não tem mercadorias. Ele mente que o cavalo fugiu na queda dos meteoros, perdendo tudo. O soldado então pede seus documentos oficiais. Ele usa sua lábia para explicar que o cavalo levava os documentos e a soldada Iona decide acreditar. Os soldados o levam e no caminho ele vê o corpo do Wyvern sendo esfolado para fazer armaduras. As garotas explicam que a carne de Wyvern será distribuída, mas não é boa e serve para os escravos. Sato verifica as estatísticas da cidade. 20% da população é escrava e há seres mágicos vivendo ali. Todos chegam à cidade e as garotas sugerem que ele fique na pousada perto do portão principal. Zena se despede para um relatório e Iona o leva para encontrar alguém que possa emitir seus documentos oficiais. Sato toca uma pedra Yamato a pedido do homem, que revela seus atributos antes da luta com os homens lagarto. Ele declara não ser ladrão nem procurado e o homem comenta que ele parece jovem, apesar de adulto. Seus documentos oficiais são emitidos. Ele dá uma moeda de prata e Iona dispensa o imposto. O homem também lhe dá um passe de cidade válido por 10 dias, pedindo para solicitar uma extensão na prefeitura se quiser ficar mais tempo. O homem explica a taxa de extensão e que ele virará escravo se não pagar o devido. Sato então se despede de Iona e segue para a pousada que ela indicou. Uma garota aleatória o agarra e pede para ele se hospedar na pousada dela. Ele cede à aura divina dos seus atributos e percebe que ela o leva para a mesma pousada que Iona indicou. Ela o leva para dentro e conta à mãe sobre o novo cliente, enquanto ele pensa que pegava a mãe se ela fosse um pouco mais magra. A mãe oferece um quarto por uma moeda de cobre ao dia, sem comida, e ele aceita por 10 dias. Ele dá 2 moedas de prata por comida, recebe comida velha e paga uma de cobre. Marta é repreendida pela mãe por preguiça e corre para limpar o quarto. A mãe conta a Sato sobre mercadores covardes que fugiram na queda das estrelas, gritando que o Lorde Demônio brigou com dragões no Vale Demoníaco. Ela informa que um Lorde Demônio foi derrotado por um herói há 70 anos, e Sato pensa que ele pode reviver como num jogo. Ele descobre que o Lorde atacará primeiro a cidade labirinto no outro lado do país, e que Salil sofre muitos ataques de Wyverns. A cidade também faz fronteira com o Vale do Dragão, onde os dragões dormem, e houve apenas 2 ataques em muitos anos. Sato come sua comida, achando-a deliciosa, e Marta o aconselha a misturá-la para equilibrar o sabor. Ele pergunta onde pode comprar suprimentos gerais, e ela indica lojas de itens e roupas usadas. Ele prefere roupas sob medida, então ela sugere um lugar caro e se oferece para levá-lo lá. Ambos vão ao mercado, e ele vê alguns demi-humanos. Um transeunte esbarra neles, os trata mal e os chama de escravos. Sato intervém para ajudar, e o homem pergunta se são escravos dele. Ele mantém a cara de paisagem, e o homem o avisa para manter seus escravos no lado oeste antes de ir embora furioso. Ele pergunta aos demi-humanos se estão bem, mas as garotas parecem relutantes, então ele junta todos os seus bastões para ajudá-las. Ele pede para terem cuidado e segue seu caminho. Marta conta que demi-humanos matavam muitos fazendeiros e caçadores, por isso são tão odiados. Depois eles compram roupas, e ele até compra acessórios para ela, deixando-a muito feliz. Ele pensa em como pode jogar umas cantadas para conquistá-la. Eles encontram outra barraca que vende máscaras. Ele compra uma máscara de dragão e uma de amigo do herói. De repente, uma carroça passa com muitos humanos, e ele avista uma garota chamada Arisa, conhecida como a Princesa Louca. Mais tarde, eles voltam para casa, e Yuni, a ajudante de Marta, os recebe. Marta os apresenta e ele pergunta se há banho disponível. Ela revela que existe um dentro das muralhas, mas plebeus não podem usar. Ele terá que se lavar no poço se quiser um. Ele então pede comida e pede a Marta para trazer o que quiser, junto com uma bebida leve. Ela traz bife e sopa, que ele acha deliciosos, então pede uma segunda porção e come tudo. Ele cai na cama, completamente satisfeito, e pensa que as funcionalidades não batem com o jogo que ele fazia. Verifica as opções de salvar e sair novamente, que não funcionam, e se pergunta se poderá voltar ao mundo real após terminar o jogo. Ele então sai da pousada e corre pela cidade até a fortaleza. De lá, ele observa toda a cidade e decide explorá-la antes de procurar um jeito de voltar para casa. Na manhã seguinte, Marta o acorda e revela que a namorada dele está esperando. Ele sai e encontra Zena, que anuncia estar de folga e quer levá-lo para passear pela cidade. Ele aceita o convite e vai com ela para a cidade. Primeiro param numa barraca e compram pastéis. Sato paga o que a faz reclamar, pois queria pagar para agradecê-lo pelo dia anterior. Eles comem, e ele nota novamente o sabor excelente para a comida de jogo. Caminham por barracas, experimentando várias comidas. Compram asas de morcego e um menino esbarra em Zena, sujando a blusa dela.
Ela se preocupa, pois a blusa era emprestada da mãe. Ele sugere procurar uma lavanderia em outra rua. Uma garota aparece, oferece ajuda e se apresenta como encantadora. Sato diz que precisam de uma, e ela informa que usa todo tipo de magia. Ela os leva para uma rua lateral, onde usa magia de água para limpar a blusa de Zena. Sato, sendo o cavalheiro que é, vira de costas. Em seguida, a encantadora usa magia de secagem para secar a blusa. Depois ele e Zena passeiam pelo mercado e ele pergunta como ela usa a magia. Ela revela que usa cânticos para ativar sua magia de vento e faz uma demonstração, o que o faz pensar que magia com cânticos é difícil. Ela revela que começou a estudar magia há 3 anos e pergunta por que ele quer aprender. Ele diz que quer usar magia no dia a dia para tarefas normais, tipo tomar banho a hora que quiser. Ela começa a rir e ele a provoca, dizendo que quer ter um encontro no céu com a ajuda da magia. Eles chegam a uma barraca onde uma velha vende pomada para a pele e ele compra um pouco para Moza, a mãe de Marta. Depois ela comenta que já viram quase toda a cidade e pergunta se há mais algum lugar que ele queira ir. Ela o leva à fortaleza militar, onde ele comenta que queria sentir o vento. Ele pergunta se ela pode levar plebeus como ele a esses lugares. Ela revela que só Wyverns atacam a cidade, sem outras ameaças. Ele nota um moinho de vento ao longe, que pode virar bateria em caso de ataque estrangeiro. Ambos seguem para o moinho a pedido dele, e entram. Zena aponta uma pintura do herói lutando contra o Lorde Demônio, revelando que a espada do herói só brilha azul nas mãos dele. Uma sacerdotisa da igreja chega e prega que só heróis, chamados por Parayan, podem lutar contra o Lorde Demônio. Zena apresenta a sacerdotisa Orna, filha do conde, que a provoca por finalmente estar dando bola para um cara. Ela é chamada para uma emergência, e ambos saem. Zena arranja uma carona para os dois. Enquanto isso, ele verifica seus títulos e descobre que tem o de Matador de Deuses, pois sua chuva de meteoros pode eliminar monstros de alto nível. Ele pensa que é trapaça, então decide jogar com cautela dali em diante. Uma carroça os leva por uma área da cidade perto da muralha, e o motorista intencionalmente balança o veículo, fazendo Zena cair no colo dele. Ela se levanta na hora e aponta uma torre anti-dragão, capaz de derrubar feras voadoras. Ela conta que uma torre foi destruída por um dragão menor há 2 anos, e um dragão enorme atacou a cidade há 40, rompendo as muralhas. Ele pergunta se o herói matou o dragão, e ela explica que o herói só pode ser invocado por uma cerimônia. Mas como o Lorde Demônio não aparece há muito tempo, nenhuma cerimônia foi feita ultimamente. Ela discute que o Lorde Demônio às vezes controla demônios, e que são difíceis de combater, pois só magia funciona. Eles param numa cena onde moradores pregam que demi-humanos são como demônios e precisam ser erradicados. Zena informa que o sujeito pregando essa baboseira é um sacerdote de Zai-Qian. Ele diz aos moradores para comprarem pedras divinas dele e atirá-las nos demi-humanos. As pessoas começam a comprar e atirar nas demi-garotas. Zena entra em ação e corre para se colocar entre os moradores e os demi-humanos. Sato descobre que o sacerdote de Zai-Qian não é o mestre dos demi-humanos. O verdadeiro mestre está de lado, observando tudo. Ele derruba um dos cidadãos sorrateiramente e adquire sua habilidade de sequestro para si. Então, aumenta os atributos de suas próprias habilidades de sequestro, enquanto outro sacerdote da igreja aparece para defender os demi-humanos. Zena avisa ao sacerdote que sua pregação causará um motim, e a igreja Zai-Qian poderá ser responsabilizada por traição. Sato encontra o dono dos demi-humanos, chamado Ers, e o derruba. Ele joga o safado na frente de todos e declara que ele é o verdadeiro culpado, que emprestou os demi-humanos à igreja Zai-Qian. Ele mente que Ers queria usar o povo contra o conde, e as pessoas se perguntam se Ers também é um demônio. De repente, Ers começa a virar um demônio, e os moradores fogem enquanto Sato vai resgatar os demi-humanos. As garotas dizem que não podem se mover por ordens do mestre. Ele nota nos atributos delas que não tem mestre, o que significa que Ers provavelmente morreu. Ele quebra as correntes delas, e Ers se transforma num demônio olho, declarando que estabelecerá um covil para seus monstros. Ele libera um círculo mágico, e Zena aparece com forças militares. O círculo mágico os engole e os teletransporta para um labirinto mágico de onde não podem escapar. Sato primeiro dá roupas limpas e primeiros socorros às demi-garotas para tratar suas feridas. Ele lhes dá novos nomes, e elas trocam de roupa, depois ele lhes dá comida. Ele verifica o mapa e descobre que o labirinto é vasto, e Zena também está presente com seus soldados em outro nível. As demi-humanas pedem para ele as levar e até usá-las como peões, se quiser. Ele as assegura que não as deixará para trás e dá uma espada a Liza, já que ela tem algumas habilidades de combate. Todos seguem para o corredor para explorar o labirinto, e ele dá uma tarefa a cada garota. Logo encontram um monstro, e ele o derruba com sua arma mágica. Ele derrota mais alguns, faz uma lança com suas habilidades, enquanto Liza retira um núcleo do corpo do monstro.
Ela explica que as cores são mercadorias valiosas que podem ser vendidas no mercado, e ele as tira dela enquanto entrega o lança-lâminas para ela para combate. Ela, por sua vez, entrega sua espada para outras garotas, e ele usa suas armas mágicas para cortar as correntes delas. Sato nota que a experiência da garota não está aumentando muito apesar de acompanhá-lo, então ele começa a dar a cada uma delas pequenas tarefas como coletar pedras e ajudá-lo a derrotar o monstro para que seus níveis possam aumentar também. Ele faz com que elas lancem as pedras nos insetos e colhem as cores dentro deles. Então ele diz para um dos garotos chamado Pote lançar pedras no monstro inseto de um lado e depois correr jogando fora todas as pedras. Pock lança as pedras e fica assustada quando o monstro se aproxima dela. Então Satu salta para empurrar o monstro e depois corre atrás de Pote, que está correndo em pânico. Ele a agarra e aconselha a não ficar assustada ou ela pode morrer. Todos prosseguem com sua jornada e continuam trabalhando juntos. As garotas subiram de nível conforme avançavam e em breve seu estresse físico foi usado. Então Satua decide acampar por algumas horas. As garotas dormem no chão enquanto ele vigia-as. Eles prosseguem com sua jornada e as garotas continuam ajudando-o. Em breve elas se adaptam às coisas e até derrubam um monstro sem sua ajuda. Liza pede sua permissão para cozinhar carne de rã e explica que é bom comer. Ele permite-a, após isso, ela cozinha a carne e ele encontra o sabor semelhante ao de frango. Eles prosseguem pelo labirinto, e à medida que o tempo passa, as garotas subiram mais alguns níveis e até tomaram banho que ele lhes deu. Ele se pergunta o que acontecerá com eles quando todos saírem e uma vez ele encontra um slime de nível 10. Ele lança magia de fogo no slime, mas não funciona. Então Liza atinge o núcleo do slime, o que é mais eficaz. Eles encontram uma parede, e Sato usa seu mapa para verificar que a parede poderia ser uma armadilha. Um monstro imortal de nível 40 aparece e salta nele, então ele lança o monstro na porta de armadilha. O monstro cai pela armadilha enterrada e as garotas comemoram seu sucesso como crianças pequenas. Eles encontram uma área onde várias pessoas estão presas em cobas de aranha, então cortam as cobas para libertar as pessoas. Elas libertam muitas pessoas, e duas delas se apresentam como Jean e um traficante de escravos chamado Nidarin. Tama ajuda um menino que a repreende por tocá-lo, e pede que ela entregue a faca para que ele possa cortar-se. Sato nota que ele era o mesmo cara que estava fazendo escândalo no mercado também, então ele chama Tama para seu lado e diz ao cara para cortar-se. O resto deles continua adiante e encontram uma multidão de slimes atacando um grupo de pessoas. Sato ordena que as garotas da Harem atraiam os monstros longe das pessoas e os ataquem. Pote e Tama usam lanternas para atrair os monstros enquanto Liza atinge seus núcleos e mata-os. O mesmo cara anterior pensa que é melhor que alguns demi-homens, então ele corre contra um slime e é arremessado de volta. O slime está prestes a fazer uma esfera de carne dele, mas as garotas salvam-no e matam o slime. Sato vê Zina e corre para ajudá-la. Ela então o abraça. Yona também aparece para perguntar sobre a fraqueza dos slimes. Ele conta a eles que os slimes têm núcleos que precisam ser atingidos, e Tiana começa a desmaiar porque ele sabe tudo. Ele revela que Lisa lhe contou sobre a fraqueza dos slimes, o que a deixa ciumenta, e se pergunta se ele está traí-la. Orna então usa magia sagrada para acalmar todos, e Tiana é apresentada a todos os demi-homens um por um. Os guardas militares tentam quebrar uma porta para prosseguirem no labirinto, e uma das garotas nota uma porta de armadilha também. Alguns dos guardas tropeçam em uma caixa de tesouro e a abrem para revelar o demônio olho. Os guardas imediatamente entram em ação e gritam uma estratégia para derrotar o demônio. Jean declara que ele vai derrotá-lo com sua magia de fogo e pede aos guardas que comprem algum tempo para ele. O demônio olho começa a lançar pedras nos guardas e então libera uma onda de magia ilusória. Sato sente resistência contra a magia, mas afeta todos os outros e faz com que eles ataquem uns aos outros. Ele nota que os demi-homens estão vendo uma ilusão que os guardas são todos carne, então ele desmaia as garotas para evitar que elas sejam afetadas pelas ilusões. Os guardas lutam entre si e Jean então libera sua magia de fogo contra o demônio olho. A magia não afeta ele, em vez disso, o demônio usa magia de proteção contra o fogo. Sato pensa que deveria usar seus poderes a risco de se destacar, mas de repente o monstro imortal aparece novamente e ataca ele. Ele lembra da porta de armadilha atrás dele, então ele deixa o monstro atacá-lo para cair nela, o que causa ambos a caírem em outra seção do labirinto. Ele então tira sua espada sagrada e corta o monstro de uma só vez. O demônio olho continua perseguindo todos e Sato aparece usando uma máscara de dragão e roupas diferentes. Ele lança pedras no demônio olho que causam danos significativos nele, e justo quando ele está prestes a ser derrotado, ele conjura um círculo mágico para chamar seu mestre. Seu mestre aparece do círculo mágico e se revela ser o Demônio Lorde, que é um servo do verdadeiro Demônio Rei. O Demônio Lorde devora o Demônio Olho e lança todos de volta com sua magia de vento. Sato avança para lutar contra ele e ele pergunta se ele é o herói. O demônio fortalece-se com magia e ataca Sato, que bloqueia todos os seus ataques. O demônio usa magia de petrificação nele também que não funciona. E de lado, Jean, Xena e Orna atacam ele com suas magias também. O
demônio ataca eles, mas Sato ataca ele para desviar seu ataque e descobre que sua magia de fogo realmente funciona contra o demônio. Ele então potencializa sua magia de fogo, levando-a ao máximo nível e conjura uma arma que pode usar magia de fogo. Ele então lança um disparo de fogo no demônio que surpreende ele ao causar um grande dano nele e surpreende todos ao seu redor. Ele pensa que não pode derrotar um demônio lorde sem uma espada de herói, então tira uma espada normal e pensa que pode combinar seu título de assassino de deuses com a espada. Ele ataca o demônio lorde com a espada e o derrota em um golpe só, o que o faz ganhar o título de assassino de demônios. Mais tarde ele recebe o título de herói também, e Xena o abraça quando ela o encontra seguro. O Senhor dos Escravos oficialmente entrega Lisa, Tama e Pote a ele, e também pergunta se ele quer mais escravos. Duas garotas chamadas Lulu e Orisa então aparecem do acampamento de escravos. Sato tem uma intuição, então sussurra japonês em ambos os ouvidos de Lulu e Orisa. Ele sussurra em seus ouvidos que há uma aranha em seus cabelos que apenas faz Orisa saltar para trás. Ele então forma um contrato com elas e leva todo o seu harém para a cidade onde Orisa e Lulu formalizam sua introdução a ele. Elas se dão bem com os demi-homens também, e ele decide perguntar sobre o japonês de Orisa em outro momento. Ele então pergunta se elas querem comer algo. Então os demi-homens pedem carne dele, o que faz Orisa comentar que eles ficariam gratos se ele alimentasse qualquer coisa. Ele pergunta o que elas comeram antes, então todas as escravas informam que comeram sopa, ou brotos ou ervas que também eram raros. Ele leva-as a um restaurante onde todas comem carne e diversos tipos de outros alimentos. Tama e Pote comem a comida rapidamente, mesmo quando está quente e picante, então as outras garotas ajudam-as. Sato nota as roupas desgastadas das garotas, então decide comprá-las novas, e as garotas pedem para acompanhá-lo. Ele ordena que continuem comendo e sai para comprar roupas para as garotas. Ele também nota a carne de churrasco no caminho, então compra para Liza que gosta de snacks à noite. No caminho, ele nota alguns animais famintos, então alimenta-os com a carne e traz de volta as roupas para as garotas. Todas as garotas vestem as roupas e gostam muito delas. Ele então retorna ao seu aposento onde Martha o cumprimenta e Moza lhe diz que ouviram sobre o evento no labirinto. Ele pergunta se há vaga no aposento para as garotas, mas eles revelam que não há vaga. Outros proprietários de aposentos também parecem hostis aos demi-homens, então Orisa se apresenta e prega que as garotas ajudaram Sato a sobreviver e foram uma grande ajuda. Ela pergunta a Moza se há lugar nas estalagens onde elas podem ficar, e isso acalma os outros. Moza mostra um lugar nas estalagens onde as garotas podem ficar, e Sato coloca uma manta sobre o palha para fazer um lugar para as garotas ficarem. Elas agradecem pelo lugar, e ele então retorna ao seu quarto, onde Lulu tenta ajudá-lo a tirar suas roupas. Ele diz que pode lidar sozinho e nota que ela parece realmente desconfortável com homens. Logo, tanto o Orisa quanto o Lulu tiram suas roupas e declaram que estão prontas. Ele ordena que elas ponham alguma roupa, pelo menos devido ao frio, e elas informam que estão prontas para oferecer seus serviços a ele. Ele percebe que elas apenas querem aplaudi-lo, então ele diz que não precisa desses serviços, e Lulu começa a chorar de repente. Ele assegura-a que ela nunca terá que vender sua propriedade novamente e coloca roupas nela. Mais tarde todos vão dormir, e Sato acorda de repente para encontrar Arisa sentada em cima dele. Ele diz que quer ela, mas dentro dele ele pensa o que está fazendo e que não é um babaca que vai atrás de garotas jovens. Ele percebe que ela está usando algum tipo de habilidade, então ele a abraça de volta e ordena imediatamente para parar de usar qualquer tipo de magia ou habilidade. Ele também ordena que ela libere qualquer magia que tenha usado e amplifica sua própria resistência psíquica para bloquear o efeito da magia dela. Ela começa a reclamar e ele percebe que ela também usou a mesma magia nos hóspedes do aposento para reduzir sua hostilidade contra os demi-homens. Ele pergunta por que ela estava usando magia para controlá-lo e no momento também aumenta suas habilidades de interrogatório. Ela começa a reclamar que caiu no dele quando o viu pela primeira vez e agora que ele é seu mestre, ela quer seduzi-lo porque ama ele muito. Ele repreende-a por agir assim, e ela explica que entrou em seu leito para se aproximar dele, mas acabou ficando excitada por isso, então tentou se aproximar dele. Ela então explode com a bomba de que ela é japonesa como ele, e pergunta se ele foi reencarnado ou transferido. Ela revela que é a segunda pessoa japonesa que ela conhece e que o avô de Lulu também era japonês, mas ela é uma plebeia. Ele pede que ela explique a diferença entre uma pessoa reencarnada e uma pessoa transferida. Então ela explica que uma pessoa se reencarna quando morre no mundo de outro lugar e é rebatizada como bebê aqui, enquanto uma pessoa pode também ser transferida aqui através de magia de invocação. Mas essas pessoas geralmente são heróis ou transferidas. Ele pergunta se as pessoas transferidas mantêm seus pertences e rostos. Então ela informa que essas pessoas geralmente aparecem usando as roupas que estavam usando. Ela revela que pessoas transferidas podem aparecer com níveis altos e poderes especiais em suas roupas normais, mas ele acha estranho que apareceu jovem com nível 1. Ele não lhe conta sobre seus movimentos de nível meteoro e em vez disso pergunta como ela se tornou escrava. No dia seguinte de manhã, Martha bate na porta do seu quarto junto com Zena e elas o cumprimentam. Ele se apressa para se vestir e ambas as garotas veem Lulu e Orisa usando armaduras de escravas em seu quarto.
Lulu até fala em seu sono sobre seu mestre sendo rude, o que dá uma impressão errada para as garotas, e elas decidem deixá-lo com suas brincadeiras. Arisa aconselha-o a ir fora para explicar-se, mas ele pensa que não precisa explicar-se, já que ele e Xena são apenas amigos. Ele ainda rapidamente se veste e pula pela janela para perseguir Xena. Ele para dizer a ela que Orisa acabou de entrar no seu leito e que ele não é um pervertido, mas ela lembra que os homens geralmente compram escravas por motivos pervertidos. Ele explica a ela que queria a ajuda da garota para seus negócios normais e então começa a elogiá-la para distraí-la. Também propõe que eles comprem um lenço de cachimbo próximo e eles saem para fazer compras. Quando retornam, Arisa os cumprimenta e espera que sua confusão tenha sido resolvida. Ontem à noite, Arisa lhe disse que quando ela foi reencarnada neste mundo, tentou usar o conhecimento do mundo anterior para melhorar as coisas. E ela pensou que as coisas funcionariam melhor porque ela era uma princesa. Mas conflitos começaram a surgir e em breve o país vizinho tomou posse de toda a sua terra. Eles executaram o rei e o príncipe herdeiro e tentaram forçar os sobreviventes a se tornarem escravos. Em seguida, um demônio apareceu e incendiou o castelo e a cidade do castelo. Arisa e Lulu conseguiram escapar do palácio e o senhor dos escravos Nidaren os encontrou no bosque. Então ele os levou consigo. Atualmente, ele dá às garotas algumas moedas e pede que comprem roupas e necessidades para si mesmas. Ele faz Orisa responsável pela compra e Liza responsável por garantir a segurança das garotas. Orisa então obtém permissão especial dele para usar magia de ocultamento, e as garotas então saem para fazer compras. Zena pergunta se ele tem planos para o dia, então ele lhe diz que quer ir à loja de serviços variados para procurar um lugar para viver onde os demi-homens possam viver com ele. Ela pede que ele vá com ela como o maior simpático conhecido e ele concorda com sua solicitação. Eles ambos vão à loja de serviços variados, onde uma garota chamada Nad os cumprimenta, e Sato lhe diz que está procurando opções para viver onde seus demi-homens possam viver também. Nadia explica a ele que ele pode viver na Vila Ocidental, que é mais barata, e pede-lhe seu preço. Após compartilhar seu orçamento, ela lhe se informa sobre suas opções e até mostra-lhe uma mansão que foi abandonada após o proprietário ser morto por um membro de uma guilda de crimes. Ela mostra-lhe algumas outras opções que ele não acha adequadas porque elas têm uma casa de prostituição próxima ou algum tipo de conexão criminal. Ele diz a Nadia que irá visitá-la à noite para aprender mais sobre opções e pergunta a Zina se ela gostaria de ir em outro lugar. Nadia sugere que eles visitem o recentemente aberto mercado de pulgas, e até sussurra em Zina que ela pode ir em um encontro ao ar livre com ele. Eles ambos vão ao mercado onde encontram os demi-homens junto com Orisa. As garotas mostram suas novas roupas compradas e Orisa até se agarra a ele enquanto pergunta se podem comprar alguns cartões que ela viu antes. Ele visita o stand e pensa que os cartões serão úteis para ensinar Tama e Pote a aprenderem a língua, então decide comprá-los. As garotas perguntam se ele comprou ingressos para o espetáculo e oferecem comprar para ele. Ele se desculpa com Zena, pois as garotas irão acompanhá-los ao espetáculo agora e para distraí-la. Ele leva a um stand onde procura joias para comprar para ela. Arisa chega e começa a falar que quer brincos também. Então ele decide comprar para o resto das garotas também. Logo eles assistem ao espetáculo juntos, em que os demi-homens logo param de prestar atenção. Sato e Xena assistem ao espetáculo atentamente, que é baseado em uma história real, em que um feiticeiro e uma princesa se gostam, mas o pai da garota está contra o feiticeiro. O feiticeiro termina sua vida miserável pulando do penhasco, e a garota também termina sua vida em desespero quando aprende sobre o destino de seu amado. O corpo do feiticeiro é revivido e ele se torna um ser imortal. Ele então vinga-se atacando o pai da garota, mas um cavaleiro salva o pai e mata o ser imortal. O pai da garota também morre devido a uma maldição, após o qual o espetáculo termina com aplausos do público. Depois do espetáculo, Sato aprende com uma senhora no público que o feiticeiro imortal conseguiu vingar-se do pai da garota antes de ser morto pelo público, e que na verdade a garota foi sequestrada pelo marquês embora estivesse casada, mas eles tiveram que mudar o espetáculo devido às exigências de alguns nobres. Zena comenta que a parte mais triste foi a morte da princesa, que fez ela chorar muito, e que ela não deveria ter ido contra o casamento arranjado que havia sido planejado para ela. Arisa argumenta com ela que as pessoas devem escolher seus próprios amores, e pergunta se ela lutaria por Sato se sua família tivesse planejado um casamento para ela. Zina fica constrangida e explica que não há plano de casamento para ela, mas Orisa aponta que ela tem um alistamento militar que significa que ela não pode se casar por 5 anos devido a isso. Ela argumenta com Zina que ela ainda deve lutar por seus amores, ou alguém mais vai roubar seu amor, e Sato diz para ela se desculpar por ser tão rude. Arisa se desculpa com ela, e as garotas então vão ao mercado para comprar carne. Elas encontram os companheiros de Zina e Iona, que lhes contam que tiveram uma batalha com formigas fungoides e que viram um grupo de cavalaria de ratos de guerra que atravessaram a fronteira e podem ter atraído as formigas fungoides. Zena cura seus companheiros e decide se juntar aos outros para curá-los também. As garotas da Harem retornam carregando um enorme Fang Ant com eles. Os demi-homens revelam que capturaram um Anto voando do alto, e Sato verifica o mapa para descobrir que há muitas formigas fungoides se aproximando da cidade.
Ele diz para as garotas pegarem suas armas e trazerem as cortinas do aposento. Quando ele está prestes a dizer aos outros, o alarme soa pela cidade anunciando um ataque, e Sato pensa que as formigas podem prejudicar os civis mesmo que não sejam muito perigosas. As formigas começam a brechar a parede e voar para dentro, mas uma barreira fraca acima da parede mata várias delas. A porta da cidade fecha também, mas cai sobre uma formiga, e como resultado, várias formigas invadem. Zena lança magia nelas e os guardas seguem-na enquanto começam a atacar as formigas. Liza corre à frente para lutar contra elas e Sato ajuda de fundo também. Tama e Pochi trabalham juntas para derrubar algumas formigas enquanto Oriza usa magia psíquica do interior do aposento para derrubar algumas formigas. Sato verifica seu mapa para descobrir que as formigas são menos numerosas em sua área, mas uma formiga entrou na loja de serviços variados. Ele diz para Liza cuidar da área e corre para dentro da loja onde derruba uma formiga. Ele encontra Nadia abaixo das escadas e se pergunta como pode levá-la para cima desde que as escadas estão cobertas com ácido formigas. Um cara elegante aparece e usa magia de videira para levar Nadia ao andar térreo. Ele se revela ser seu gerente chamado Bolanin, que também é um elfo espírito florestal, e Sato sai após garantir que tudo esteja bem dentro da loja. Fora na cidade, todas as formigas foram derrotadas pelos guardas, e Zina informa a ele que ela tem que se juntar aos guardas para ajudá-los a detectar qualquer inimigo remanescente na cidade com a ajuda de sua magia de vento. Ela prega a ele que sua missão é importante para garantir que as aldeias próximas não sejam atacadas. Lisa chega com um trabalhador governamental que pede a ele que entregue todas as cores de monstros que ele coletou até agora. Ele suspeita do trabalhador governamental, então faz ele assinar um recibo e até selar seu recibo para receber o pagamento certo. Mais tarde ele trata todas as garotas com comida e nota que Lulu parece estar doente, então ele sai para comprar medicamento para ela. Ele encontra alguns caras do labirinto que o levam para uma bebida e depois para uma massagem pervertida de algumas garotas. Depois disso, ele retorna para casa e encontra algumas figuras sombrias o seguindo. As criaturas o atacam, então ele usa sua arma mágica para derrubá-las, mas algumas criaturas vêm atrás dele, então ele usa sua mobilidade para saltar no ar e também as derrota. Ele encontra dois corpos no beco, presta os primeiros socorros a um deles e os leva para a loja de Bolanin e Nadi. Nadi percebe a máscara vermelha em um dos homens feridos, o que a faz comentar que ele pode ser o famoso Cavaleiro Rato de Guerra por causa da máscara. Sato abre o segundo pacote de corpo que revela uma garota elfa. Bolanin reconhece a garota e a chama de Mia, enquanto Nadi sai para encontrar um médico de rua que não faça muitas perguntas. Ela se apressa para encontrar o médico e Sato corre atrás dela para acompanhá-la. Na manhã seguinte, Arisa reclama que ele deveria sempre procurá-la se quisesse ir a um bordel. Afinal, enquanto ele tenta explicar que passou a noite fora porque estava resgatando uma pessoa fera. Ele dá um remédio para Lulu, que se sente bem melhor, e pede para ela tomar sempre que precisar. Ele então vai à loja de Nadi, onde ela lhe diz que Mia estava desacordada por causa do seu baixo MP constante, que deveria se recuperar sozinho. Ela sugere dar-lhe uma poção de mana, que é caríssima, ou levá-la a um lugar natural, como o Castelo do Conde ou o Vale do Dragão, onde a mana se recupera rapidamente por si só. Mia logo acorda e Nadia informa sobre sua situação atual. Sato também se apresenta a ela, e ela pergunta se ele é um usuário de espíritos, então ele explica que nunca encontrou um espírito. Nadia lhe diz que alguns elfos têm um dom chamado visão espiritual, que lhes permite ver espíritos, e ela traz comida para Mia comer. Sato pergunta como são os espíritos, então ela diz que eles são brilhantes e cintilantes, tipo um macaco cérebro criança. Mia traz comida para ela, que come rapidamente, e Sato então decide ir para casa, mas ela pede para ele ficar um pouco mais. Depois ele volta para a estalagem e encontra suas garotas do harém se educando com os cartões de ensino que ele comprou no dia anterior. Ele faz algumas perguntas a Tama e Pochi e começa a explicar os cartões para elas. A ajudante de Marta, Uni, vem para auxiliar Marta e conta que Tama e Pochi ajudaram nos estábulos. Então Sato também as elogia por darem uma mãozinha. Todos então almoçam juntos, onde ele conta às garotas sobre Mia, e elas pedem para ele levá-las para uma visita. Depois do almoço, ele leva todas as garotas para conhecer Mia, e elas se aglomeram ao redor dela. Elas a provocam e conversam com ela, enquanto Sato desce para encontrar Nadi. Lulu serve comida a Nadi nesse meio tempo, e quando Sato se junta a elas, Nadi o questiona sobre sua experiência como mercador. Ele conta a mesma mentira de antes, que seu cavalo fugiu durante a experiência da chuva de estrelas anterior. Então ela sugere que ele compre uma carroça de cavalo que um mercador está vendendo ali perto. Ele revela que não tem nenhuma experiência em lidar com carroças de cavalo, então Lulu revela que já lidou com cavalos antes. Ele percebe que ela pode ensiná-lo a lidar com cavalos e decide comprar o cavalo na hora. Ele até dá um dinheiro a Nadi para comprar o cavalo e para ela ficar com o restante como comissão. Mais tarde, ele sai com todas as suas garotas do harém para aprender habilidades de acampamento. E todas montam uma barraca, depois fazem fogo para cozinhar e realizam todo tipo de atividades de acampamento. Sato faz trabalhos em madeira e adquire muitas habilidades com todo o trabalho.
Logo, Tama e Pot correm até ele e reclamam que a chaleira está fervendo, o que as assusta um bocado. Arisa explica que a chaleira ferve por causa da evaporação e detalha todo o processo científico em termos simples, o que as deixa super animadas. Ambas brincam pela área e, de repente, surgem algumas pessoas animais. Sato se lembra de ter lhes dado comida um dia, e eles trazem frutas e nozes como presente. Tama e Pot começam a comer as frutas, e ele, meio sem graça de aceitar o presente, tira um pouco de carne e lhes dá. Ele garante que tem carne extra e quer que eles fiquem com ela, então eles o agradecem e fogem com a carne. Mais tarde, Nadlik entrega a carroça de cavalo e também a escritura de venda. Arisa propõe que eles também levem Mia para a casa dela, e Nad revela que Mia é de uma vila élfica que fica a sudeste do reino de Shiga. Ele decide conversar com Bolanin antes de decidir qualquer coisa, e enquanto isso, pede a Lulu para ensiná-lo a conduzir uma carroça de cavalo. Ambos seguem para campos abertos, onde ele percebe que ela se sente bem desconfortável perto dele e a aconselha a ser ela mesma. Ele então começa a falar sobre Orisa com ela para fazê-la conversar, e isso a empolga, fazendo-a tagarelar sobre Orisa, que na verdade é sua irmã. Sato se pergunta se Orisa lhe contou sobre suas memórias passadas e pede para ela ensiná-lo a dirigir a carroça de cavalo. Logo ele aprende a conduzir a carroça com a ajuda dela e também aprimora suas habilidades de condução em suas estatísticas. O tempo começa a piorar, então ambos voltam, e no caminho ele percebe uma carroça com aparência suspeita indo na direção oposta. Depois que a carroça passa por eles, ele nota um pássaro com um ar suspeito os encarando, e o pássaro voa em direção à carroça quando ele o encara. Lulu então se sente mal, então ela se apoia nele, e ambos logo retornam à cidade, onde Puck e Tama se aglomeram ao redor dele. As garotas trazem Mia com elas, que lhe diz que agora pode se mover por causa das poções que Nad lhe deu. Arisa sugere fazer uma festa para celebrar a recuperação dela, e Sato pergunta o que ela quer ter na festa. Ela revela que quer pães de mel, então ele manda Lisa comprar alguns pães para ela. Ele nota a mesma coruja estranha, vinda de Weird, no topo das casas, e o pássaro voa para longe desta vez também. Mais tarde, Sato se encontra com o homem da máscara vermelha, cujo nome é Mizzy, e que lhe conta o que aconteceu. Mizzy revela que Mia foi na verdade sequestrada por magos de sua vila élfica e aprisionada em um lugar chamado Berço. Ela conseguiu escapar de alguma forma e encontrou as pessoas rato, assim como os de Mai, que a trouxeram para Saliu para que ela se encontrasse com Bolanin. Ele percebe que Bolanin não quer revelar mais segredos, então o deixa em paz. Nesse instante, ele ouve as garotas gritando, então todos correm para o andar de baixo e descobrem que elas estavam gritando por causa da tempestade de raios que estava acontecendo. As garotas então notam uma coruja em seu quarto, que de repente se transforma em um mago. Liza instantaneamente pula no mago, mas o mago libera uma onda de magia psíquica que paralisa a todos. Isso também oprime Sato, e Orisa usa sua própria magia para combatê-lo. Isso dá a Sato uma abertura que ele usa para aumentar sua habilidade de resistência e elevá-la ao nível máximo. Ele percebe que o nome do mago é Zen, e se lembra que o herói da peça tinha o mesmo nome. Ele avança e se apresenta a Zen, que elogia sua descendência heróica e sua capacidade de resistir aos seus poderes. Ele se pergunta por que o está chamando de descendente do herói e declara que não o deixará levar Mia. Ele pede para ele deixá-la em paz e percebe que os demi-humanos, junto com Nad, foram nocauteados por causa da magia dele. Ele avança em Zen para socá-lo, mas seu soco atravessa o corpo dele, e Zen, em resposta, usa a magia das sombras para arremessá-lo para cima. Orisa lança magia nele, o que revela seu rosto como uma caveira e faz os outros pensarem que ele é um espectro. Zen comenta que não é um feiticeiro de baixo nível como um espectro e ataca Orisa em seguida, mas Bolanin se coloca entre eles. Sato aproveita essa chance para se livrar do aperto das sombras e então o ataca para afastá-lo de Bolanin também. Zen se pergunta que tipo de truque ele está usando para combatê-lo, já que apenas itens mágicos funcionam contra a magia das sombras, e Mia diz a todos para fugirem. Arisa a repreende, dizendo que não a deixarão sozinha, seguindo as ordens de Sato, e que logo abrirão um caminho de fuga para ela, pode apostar. Sato percebe que ela está prestes a usar um movimento especial, então ele começa a distrair Zen, perguntando sobre sua verdadeira identidade. Zen o chama de herói em resposta e nesse instante Orisa lança um ataque mágico nele, causando-lhe um grande dano. Zen consegue sobreviver e comenta que Orisa também deve ser uma pessoa reencarnada pela sua aparência. Ele está prestes a atacá-la de volta, mas Sato o interrompe, atirando nele com sua arma. O ataque não causa nenhum dano a ele, e ele aconselha Sato que Orisa não deveria usar magia que não consegue controlar totalmente. Ele então libera tentáculos de sombra que agarram Mia e começam a absorvê-la. Sato tenta impedi-lo, mas nenhum de seus movimentos funciona, e Zen lhe diz para ir ao berço se não teme a morte. Lulu e Lisa chegam nesse instante e Sato as ordena a tratar os outros. Ele então salta atrás das sombras de Zen e se vê arremessado dentro de uma vasta sombra negra que lentamente começa a drenar sua energia e resistência. Ele também não tem mapa da área, então ele libera uma vasta quantidade de magia de luz e consegue se libertar da prisão das sombras. Ele chega a um novo lugar onde Zen anuncia que deveria ter sido impossível para ele escapar da prisão. Ora essa. Ele explica que apenas um grande herói pode passar por todos os níveis do berço e chegar ao seu quarto, então ele o expulsa e o teletransporta para uma área fora do berço.
Sato se encontra diante de uma árvore enorme que ele precisa completar e explorar para encontrar Mia. A área é equivalente a toda a cidade de Saliu, e ele corre pela ponte. Alguns insetos o atacam e ele atira neles, derrubando-os. Ele então chega ao portão principal, onde lê um aviso informando que está prestes a entrar no Instituto de Treinamento de Marechais Élficos e será responsável por qualquer dano que lhe seja causado. Que responsa. Ele entra no instituto e instantaneamente se depara com uma criatura que o ataca. O berço tem 200 níveis com monstros posicionados em frente a cada acesso de escadaria, e os monstros ficam mais difíceis a cada nível que passa. Sato passa de nível e pensa que o berço é definitivamente mais parecido com um jogo do que o labirinto em Celio Town. Ele pensa que algum amante de jogos de RPG deve ter criado o berço, com certeza. Então ele decide se manter nos níveis mais baixos, na esperança de que haja algum truque de atalho em algum lugar que possa levá-lo diretamente aos andares superiores. Ele logo encontra uma Dríade e pede para ela sair, pensando que ela deve ser o atalho. A Dríade tem pouco MP e sai apenas para choramingar que não pode lutar agora. Ela pede para ele se tornar dela, e ele diz para ela esperar 15 anos antes de se aproximar dele. Que ousadia. Ela choraminga alto que vai reclamar dele e pede para ele lhe dar algo para comer. Ela explica que não precisa de comida humana, mas sim de um pouco de MP. Ela então se aproxima dele e beija seus lábios, o que faz com que parte do MP dele seja transferido para as estatísticas dela. Depois disso, ela abre um corredor para ele e pede para ele passar por ali como um favor. Que esperta! Sato percebe que o corredor leva ao quarto de Trasayuya e pensa que vale a pena a chance de explorá-lo. Ele entra em uma sala tipo laboratório e pensa que provavelmente pertence ao criador do berço. Ele então lê o diário do criador chamado Toya, que afirma que ele quer que seus elfos se treinem e não morram jovens. Por isso, ele fez o berço para torná-los fortes. O criador se nomeia Toya Bolanin, o que faz Sato perceber que ele pertence à mesma descendência de Bolanin e Mia, e que é provavelmente por isso que o berço precisa de Mia, devido à mesma linhagem sanguínea. Ele sai do laboratório e pergunta a Dríade se há algum portal que possa levá-lo aos níveis superiores. A Dríade lhe aponta um círculo de fadas que pode levá-lo ao 100º andar, chamado Câmara do Cavaleiro Guardião. Ele se posiciona na fada, e ela o teletransporta para o 100º andar, com o aviso de que o guardião do andar é realmente durão. Ele então encontra 3 garotas homúnculos que parecem surpresas ao encará-lo e rapidamente vestem suas armaduras. Elas lhe dão um aviso infantil, meio bobo, e o golem de ferro ao lado delas de repente entra em ação. Ele o ataca, e Sato percebe uma fraqueza em sua cabeça, então ele o ataca e o derruba em um único movimento. As garotas homúnculos entram em ação e todas o atacam juntas. 2 das garotas fogem para andares mais distantes, e a terceira garota batalha contra Sato, mas ele a derrota facilmente também. Ele leva o corpo dela para uma sala lateral, onde vê várias poções e remédios caros. Ele decide pegar alguns deles e então encontra outra sala de dríades, onde uma dríade encolhida está casualmente deitada no chão. Que cena! Ele dá água à Dríade, o que a revive, e então lhe dá um pouco do seu MP para animá-la ainda mais. Ela o teletransporta para o 180º nível, onde ele enfrenta vários insetos de aparência feia e então os derrota. Logo ele chega ao 200º nível, onde enfrenta o Rei Zen, o morto-vivo, que mais uma vez comenta que ele não tem credenciais para lutar contra ele. Que arrogância! Ele conjura vários golems de ferro junto com as garotas homúnculos e segue para um andar superior com Mia, enquanto Sato enfrenta o exército de golems. As garotas homúnculos o atacam com flechas e ele desvia dos ataques delas. Ele então conjura uma lança e ataca um golem de ferro, derrubando-o. Ele então passa por golem de ferro após golem, enquanto as garotas também o atacam, e ele bloqueia os ataques delas também. Ele usa artes marciais junto com sua lança para derrubá-los, e as garotas continuam vindo para cima dele. Ele pergunta por que elas querem servir um mestre que as trata como peões, mas as garotas declaram que é o desejo delas, e o atacam novamente. Uma delas consegue destruir sua lança, e ele a desarma usando Kung Fu nela. A última garota homúnculo caminha em sua direção com a boca e os olhos sangrando, e ele simplesmente soca o estômago dela para nocauteá-la, enquanto ela lhe diz para cumprir o desejo de seu mestre. Ele então se aproxima do rei morto-vivo depois de ter derrubado a todos, e Zen lhe concede a espada sagrada que pertence ao herói. Sato pergunta qual é o desejo dele, então Zen lhe conta sua triste história de vida, que ele morreu devido a uma brutalidade injusta, mas foi reencarnado por Deus como um bebê. Ele então viveu uma boa vida e teve uma parceira notável, mas um dia um nobre se apaixonou por sua esposa e o aprisionou sob falsas acusações. Ele foi então executado após o que ganhou os poderes dos mortos-vivos e viu que todos os seus parentes e sua esposa haviam morrido. Ele usou seus poderes para transformar os restos de seus parentes e esposa em um exército de mortos-vivos e se vingou da família do nobre. Depois, ele tentou acabar com sua vida para se juntar à esposa, mas nada podia matá-lo, o que o fez perceber que havia se tornado o rei imortal da noite. Ele implora ao herói Sato para acabar com sua vida e aliviá-lo. E Sato então invoca os poderes da espada sagrada, que a tornam azul. Ele a usa para atacar Zen e encerra sua vida ali mesmo.
Zen grita em sua morte que finalmente encontrará seu amor e desaparece, enquanto algumas nuvens emergem de sua capa caída. Sato corta as nuvens, e o berço anuncia que vai se autodestruir. Ele corre para o lado de Mia e usa uma poção nela para acordá-la. Ele a informa sobre a situação atual e pergunta se ela pode desligar a autodestruição. Ele a leva ao sistema principal, onde Mia declara que não pode desligar a destruição, e Sato verifica apenas para descobrir que há um sistema de teletransporte estabelecido para ajudar Mia a escapar e que ele também pode se teletransportar para fora com ela. Ele então lembra de todas as garotas homúnculos e ativa o truque de teletransporte. Ele corre para as homúnculos e coloca Mia ao lado delas, com o conselho de que precisa salvar a 7ª homúnculo que ela colocou dentro dos laboratórios de poções. Mia e as garotas são teletransportadas para fora, após o que o berço começa a desabar, e ele corre para o andar inferior para pegar a última homúnculo. Ele encontra um buraco no prédio e pula para fora dele. Ele então para em um andar inferior com a ajuda de sua espada e pula para dentro do prédio para resgatar a última garota. Ele a leva até a Dríade e pergunta se ela pode teletransportá-los para fora do berço. A Dríade pede para ele lhe dar algumas sementes e magia, depois disso, ela o transportará para a base da árvore. Ele se lembra das sementes que as pessoas animais lhe deram e conjura as sementes para dá-las à Dríade. Ela revela que também quer quase todo o EMP dele, e então o beija profundamente. Que beijo! Depois de sugar todo o MP dele, ela o transporta para fora do prédio e lhe diz que ele deve continuar correndo. Ele percebe uma enorme onda de sal-maré vindo em sua direção, e a Dríade comenta que ela continuará a sobreviver enquanto a floresta estiver viva, mas que ele deveria escapar. Ele a agradece e então corre para escapar da enorme onda. Ele aprimora suas habilidades de transporte e continua correndo, mas percebe que não consegue superar as ondas. Um lago surge em sua vista, e ele, com seu grande cérebro, pensa numa estratégia: usar sua magia de fogo para transformar parte da água em enormes vapores que bloquearão a onda. Que gênio! Ele corre sobre a água do lago e continua a lançar tiros de fogo nas ondas atrás dele. Ele continua fazendo isso até que enormes vapores emergem da onda e bloqueiam seu ímpeto. Ele então consegue escapar enquanto as ondas colapsam na água e ele ganha o título de sobrevivente. Logo ele carrega a garota pelas montanhas e se junta às suas garotas escravas, que estão todas esperando por ele. Liza corre até ele e começa a chorar enquanto o abraça, enquanto Tama e Pochi o cercam. Ele se lembra das palavras de despedida de Zen, dizendo-lhe para conter os poderes de Orisa, ou então ela também acabaria como ele. Ele garante às suas escravas que não se meterá em encrenca novamente, e logo Bolanin e Mia também se juntam a ele. Mia se apresenta formalmente como a elfa mais jovem de seu clã e expressa sua gratidão a ele, o que lhe rende o título de Amigo dos Elfos. Que honra! As garotas homúnculos se juntam a ele e o agradecem extensivamente por ter salvado todas elas. Ele as informa que Zen faleceu e lhes entrega o anel de Zen, após o que elas declaram que o servirão como seu novo mestre, mas que precisam primeiro entregar o anel de Zen ao túmulo de sua esposa. Elas decidem deixar uma delas com ele e até fazem uma longa partida de pedra, papel e tesoura para decidir quem ficaria com o novo mestre. Que disputa! Elas então escolhem a mesma garota que Sato havia salvado no final e o restante delas segue para o túmulo da esposa de Zen, enquanto a garota restante recebe o nome de Nana e fica com Sato. Mia também se despede demais e lhe diz que está ficando com Sato. Depois, Sato também se encontra com Zina, que começa a chorar ao vê-lo, e ele se desculpa por tê-la feito se preocupar tanto. Ele lhe dá brincos de presente e então lhe diz que pretende levar Mia de volta à sua vila élfica. Ela pergunta se ele planeja retornar a Saliu depois que sua missão terminar, e ele promete voltar em breve e compartilhar sobre sua jornada com ela. Logo, seus preparativos estão completos e ele se despede de todos, incluindo Nadi e Marta. Nadi se desculpa por não ter conseguido uma casa para ele, e ele então parte em sua nova jornada. Quando ele sai da cidade, Zina o segue com um cavalo e se despede formalmente dele. Ela tagarela para ele que não pode segui-lo em sua jornada, mas que ela conversou com o irmão dele, que prometeu deixá-la fazer o que quiser assim que ele se tornar o chefe da família. Que esperta. Ele promete se juntar a ele na próxima primavera e ambos se separam. As garotas tentam animar Sato e Nana então o puxa para seus grandes melões para relaxá-la, o que irrita as outras garotas. Que situação! O grupo faz uma pausa para comer e algumas das garotas preparam uma comida que Sato acha deliciosa. Ele as elogia pelo esforço e percebe que Mia não está comendo carne, então ele pede para ela não ser exigente. Ela revela que elfos não comem carne, e ele percebe que Tama e Pochi também são exigentes com a comida, já que geralmente só comem carne. Que ironia! Depois que todos terminam o almoço, Liza prepara uns lanchinhos para a viagem, e Elisa mostra a Sato uma caixa de itens que consegue guardar coisas, gastando só um pouquinho de energia. Ele percebe que a caixa dela é bem parecida com as opções de armazenamento que ele tem, e decide que vai explorar seus próprios poderes de estoque mais tarde. Ele então lembra as meninas de suas funções, e elas cuidam de suas tarefas, como limpar o cavalo e arrumar as coisas na carroça.
Ele nota que a Mia parece bem pensativa, e Arisa vem contar que as almofadas de palha que eles têm não estão muito bem feitas. Ela reclama que o bumbum dela dói quando senta nas almofadas de palha, então Sato decide refazer todas elas. Ele reúne as meninas, e Arisa mostra para Tamagotchi e Mia o que fazer, colocando a palha dentro das almofadas e tirando as que não servem. Sato mostra suas habilidades de costura para as meninas, e todas trabalham juntas para fazer um monte de almofadas com cobertura de couro. Ele também faz um bichinho de pelúcia para elas, e Nana vem correndo pegar o brinquedo. Ela parece gostar muito, então ele dá pra ela, e as outras meninas começam a reclamar que também queriam bichinhos de pelúcia. Então ele faz um pra cada uma. Eles continuam a jornada e fazem paradas pelo caminho. Tama e Pote brincam como sempre, e Liza então pensa que eles já deveriam partir. Sato nota que os cavalos precisam de mais um pouco de descanso e que a Mia parece cansada da longa viagem, então ele diz a Liza que eles deveriam estender a pausa por mais um tempinho. Ele reúne Tama e Pote e pede para elas procurarem coisas perto de uma pedra enorme lá longe. Elas correm em direção à pedra, super animadas, e Orisa também a segue porque a brincadeira parece divertida para ela. Mia assobia com uma folha, e Sato a elogia. Nana pede para ela ensinar a assobiar também, e a chama de princesa, então Sato a aconselha a não chamá-la assim porque ela não gosta. Mia então começa a ensiná-las a assobiar com uma folha, e as outras começam a pegar o jeito, mas Sato falha miseravelmente. As meninas olham para ele com uma cara de paisagem, então ele aprimora suas habilidades musicais e tenta de novo. Arisa se junta a eles e pensa que Sato é péssimo em música, enquanto Lulu o motiva, dizendo que ele pode melhorar se continuar se esforçando. Arisa então o leva até a pedra onde Sato havia dado uma tarefa de brincadeira às meninas, e mostra que a pedra é, na verdade, uma série de pedras que parecem um santuário, todas caídas. Ele sente que já viu aquelas pedras antes, e de repente tem um flashback em que uma garota o chama de Ichiro e diz que eles sempre estarão juntos. A garota discute reencarnação com ele e que eles precisam de algum tipo de intervenção divina se quiserem ficar juntos para sempre. Ele se lembra que as pedras o fazem pensar no santuário que ficava perto da casa do avô, e também recorda que a garota fez uma dança Kagura, que representa o amor de uma divindade por um humano. Ele sai da sua visão quando Orisa o chama e o repreende por estar cochilando. Ele fica refletindo que fez um jogo no ensino médio que apresentava o mesmo santuário, mas não se lembra de ter conhecido nenhuma garota ou feito promessas, então é possível que a garota seja do jogo. Ele compartilha seus sentimentos com Orisa, e também nota que as pedras parecem um portal de viagem. Ela pergunta se ele consegue consertar o portal de viagem, que talvez pudesse teletransportá-los, mas ele não acha que seja possível. Os dois voltam, e Pote chega da caça com um animal. Liza então decide cozinhá-lo, e Lulu a acompanha para aprender a preparar um animal caçado. Tama também chega com um monstrinho bebê que ela encontrou e o entrega para Orisa. O animal de repente foge, e ela fica bem triste com isso, então Sato faz um carinho na cabeça dela e pede para ela tentar de novo na próxima vez. As meninas começam a sentir fome, então Orisa invoca lanche da caixa de itens, e todas comem juntas. Eles continuam a jornada e passam um bom tempo juntos. Sato se pergunta como deveria passar seu tempo livre, então ele mexe na sua caixa de armazenamento e encontra um guia de magia que ele conseguiu depois que Zen faleceu. Ele começa a ler e aos poucos aprende os básicos da magia das sombras, mas pensa que quer aprender magia do dia a dia para lavar as roupas das meninas e fazer tarefas parecidas. Ele então pesquisa sobre magia cotidiana e a acha mais difícil que a magia comum, então começa a estudar muito sobre ela. Ele também percebe que os básicos da magia são bem parecidos com programação, o que implica que o criador da magia também poderia ser um programador. Ele está lendo todos os textos e técnicas quando, de repente, sente a mão contra algo macio e levanta os olhos para perceber que está tocando os melões da Nana. Ele imediatamente retira a mão e Mia começa a dar uma bronca nele, dizendo que ele não deveria tocar os melões das mulheres de forma inadequada. Ele diz às meninas que estava focado em criar um novo feitiço e pergunta a Mia se pode testá-lo mais tarde com ela. Ela aceita o pedido dele, e ele então nota no mapa que há alguns pontos de interesse na jornada à frente. Ele se lembra que os amigos ratos de Mizzy ajudaram Mia a escapar agindo como isca, e logo ele encontra um mercador no caminho que havia capturado todos os amigos ratos. Ele os compra, e os homens-ratos se reúnem com Mia. Sato então decide montar acampamento para a noite, e os homens-rato pedem permissão para ir embora porque tem uma tarefa a cumprir. Ele se despede deles, e as meninas vão dormir logo, enquanto ele começa a pesquisar seus poderes de armazenamento. Ele descobre a distância máxima de onde pode guardar coisas, e que a caixa de itens de Arisa pode armazenar. Mas o armazenamento dele é mais eficiente porque pode guardar coisas em sua forma viva, como um poder em chamas ou comida quente. Na manhã seguinte, ele serve refeições quentes às meninas através do seu armazenamento, e logo eles encontram os homens-rato que haviam ido na frente. Eles mostram o túmulo que construíram para todos os homens-rato que morreram enquanto protegiam Nia, e Nia então reza por eles. Ela também canta uma canção em homenagem a eles, e depois os homens-rato dão a Sato um sino de presente. Ele os agradece, e o grupo mais uma vez segue sua jornada. Sato fica em uma taverna e dá uma gorjeta à garçonete quando ela lhe entrega a comida.
Uns caras barulhentos ficam reclamando que a comida não está boa. Então Sato declara que a comida de todo mundo é por conta dele, o que faz todos aplaudirem. Mais tarde, quando ele termina de comer, a garçonete o leva para cima e o conduz a um dos quartos, fazendo-o perceber que a taverna oferece outros serviços também. No dia seguinte, as meninas o chamam de trapaceiro e reclamam que ele tem tantas escravas, mas ainda assim escolhe ir para outro lugar. Elas então encontram um homem chutando um camponês e depois cavalgando em seu cavalo. O homem olha feio para Sato enquanto passa por ele, e Lisa lhe diz que é a mesma pessoa que tentou comprar os núcleos de formiga deles depois que as formigas atacaram a cidade. Sato nota que o camponês está muito ferido, então ele se aproxima e lhe dá uma poção mágica. A poção cura suas feridas, e Oriza comenta que ele precisa guardar algumas poções para elas também, em caso de emergência. Ele decide estudar alquimia no tempo livre para descobrir como fazer poções, e na próxima vez que o grupo faz uma pausa, ele começa a experimentar com elas. Ele lê textos de alquimia e mistura alguns materiais, depois mistura seu MP neles e consegue fazer uma poção de recuperação com sucesso. No final, ele descobre que as poções precisam ser guardadas em frascos especializados e que ele está com poucos materiais para misturar. Então decide ir para a cidade vizinha de Nuke. Mais tarde à noite, as meninas vão dormir enquanto ele trabalha na criação de um item mágico de nível básico. Ele faz um item baseado em uma tábua de madeira que pode absorver magia, e Arisa vem perguntar o que ele está fazendo. Ele mostra a tábua para ela e ela libera um pouco do seu MP nela, que a tábua circula. Sato usa a tábua em seguida, e ela acaba explodindo por causa do seu MP Sigma. A explosão faz as outras meninas acordarem e ele garante a elas que está tudo bem. Na manhã seguinte, eles vão para Nuke, e ele nota que muitas áreas no mapa estão em branco, o que o faz tomar cuidado extra. Eles chegam em Nuke e vão para a loja de alquimia, onde um cara de repente sai esbarrando. Ele repreende Sato por não olhar por onde anda e depois grita com seu escravo para segui-lo. Os dois saem da loja e Sato entra com Lisa. Ele encontra a lojista chamada Lenmares e pergunta a ela sobre os elixires usados para fazer poções. Ela oferece vender elixires relacionados à energia por uma moeda de prata cada, e revela que há uma escassez de núcleos, por isso não pode vender mais elixires. Ele percebe que núcleos são usados para fazer as poções, e então pede para ela vender alguns estabilizadores também. Ele então pede a ela alguns pergaminhos, então ela pede para ele trocar núcleos de grau 3 ou superior, o que o faz lembrar que é ilegal trocar núcleos. Ele também pede frascos de poção, mas ela revela que todos os frascos foram vendidos para o cliente antes dele e que ele precisa verificar a loja de cerâmica para encontrar alguns. Ele compra alguns estabilizadores e pede a Lisa para voltar para as meninas para cozinhar. Enquanto isso, ele vai à loja de cerâmica para comprar frascos, e em seguida volta para a loja de alquimia disfarçado para comprar os pergaminhos que precisava. Ela vende a ele alguns pergaminhos mágicos e mais tarde ele aprende os poderes mágicos. Ele então vai para a floresta para verificar as áreas em branco no mapa e atravessa uma barreira para entrar em uma área chamada Floresta das Ilusões. A área está marcada em branco no mapa, e ele sente que uma aprendiz de bruxa está vindo em sua direção com alguns de seus lacaios. Ele está pensando em voltar quando a aprendiz de bruxa de repente chega e o ataca. Ele desvia dos ataques dela enquanto tenta dizer que estava apenas voltando. A garotinha continua atacando-o e ele até diz que não se importa de ser atingido uma vez. De repente, um pardal enorme pousa na frente dele e a bruxa da Floresta das Ilusões se aproxima para cumprimentá-lo. Ela o leva para sua toca e pede desculpas pelo comportamento de sua aprendiz. Ele percebe que o sino que os homens-rato lhe deram está dando a ela a impressão de que ele é um emissário elfo, então ele esclarece que não é um embaixador elfo. A aprendiz de bruxa chamada Anne entra e pede desculpas por todos os ataques. Mais tarde, ela faz uma grande leva de poções, e a bruxa explica que eles fazem 300 poções a cada 6 para o Conde Corrano, devido a um pacto entre eles, pelo qual ele protege as florestas de caçadores e atacantes. Ele nota que tem interesse nas poções, então ela decide ensiná-lo um feitiço especial e, em troca, pede para ele entregar uma carta ao gigante da floresta. Ele aceita a proposta e mais tarde volta depois de aprender tudo com ela. Ela usa um feitiço para mostrar o caminho pela floresta, e ele então volta para suas garotas do harém. Ele também encontra algumas ilusões no caminho e chega de volta apenas para levar uma bronca de Oriza. No dia seguinte, ele vai à taverna onde houve dois homens conversando sobre a entrega atrasada e o pacto em andamento com a outra parte. Ele então se encontra com o dono da loja de cerâmica e pede para ele fazer muitos frascos para ele. O dono lhe diz que há muitas regulamentações na cidade que dificultam a produção de tantos frascos para ele e que eles podem contornar as regras contratando-o como aprendiz de cerâmica. Ele também ouve os mesmos dois caras de antes discutindo que um deles logo se tornará um lord e fará do outro seu assistente. As meninas vêm buscar Sato e o levam de volta com elas. Na manhã seguinte, ele está indo para a loja de cerâmica com as meninas quando avista Anne no mapa sendo perseguida por alguns homens. Todos correm para a cena, e ele ordena às meninas que impeçam os homens de se aproximarem da carruagem que tem as 300 poções para o pacto. A Anne corre para dentro e de repente colide com duas carruagens no caminho.
Sato e as meninas chegam para descobrir que metade de suas poções foram destruídas, e eles levam o resto das poções para o local de entrega. Ayane informa sobre a situação atual ao homem com quem eles têm um pacto, e ele insiste que eles precisam entregar as poções restantes rapidamente, ou o pacto será quebrado. Sato percebe que os dois homens, Birkins e Dozan, são os mesmos que ele ouviu na taverna no dia anterior, e ele se adianta para negociar com Birkins sobre as poções restantes. Birkins argumenta que precisa das poções restantes feitas pela bruxa, e Sato se lembra de como os dois caras estavam discutindo o título de Lorde na taverna. Ele percebe que eles provavelmente querem que o pacto seja quebrado para que possam tomar conta da floresta, então ele diz a Birkins que não há nenhuma cláusula no pacto que os obrigue a entregar poções feitas pela bruxa. Ambos chegam à decisão de que ele pode entregar as poções restantes até o pôr do sol, e Sato o faz escrever os termos por escrito. Mais tarde, as meninas se reúnem com os ingredientes, e Aine lhes diz que não podem fazer as poções restantes a tempo porque não tem frascos suficientes. Ele então se lembra que a lojista de alquimia havia dito que alguém tinha comprado todos os frascos, fazendo-o perceber que Birkins está definitivamente por trás de toda a situação. O grupo vai para a loja de cerâmica, onde dizem ao dono que precisam fazer 180 frascos de alguma forma, e pedem para ele deixá-los usar o forno e a loja dele. O dono acha que eles devem ter seus motivos, então decide ajudá-los. Sato então diz a Arisa e Mia para ajudarem Aine na fabricação de poções, enquanto ele diz às outras meninas para ajudá-lo na fabricação de frascos. As meninas começam a moldar a argila para fazer os frascos, mas lutam para acertar a forma, enquanto Sato pega o jeito imediatamente e faz um monte de modelos. O dono os informa que os modelos de argila levam semanas para secar adequadamente, depois de secos, podem ser colocados no forno, e Sato usa seu grande cérebro para pensar que a argila tem umidade, por isso leva muito tempo para secar direito. Ele decide usar a magia do dia a dia para extrair água dos modelos de argila, e faz Mia dar uma demonstração também. O modelo seca instantaneamente depois que ela usa magia nele, e o dono liga o forno para solidificá-lo. O grupo todo trabalha junto para fazer os modelos de argila, secar a argila e depois colocá-la no forno, enquanto alguns trabalham nas poções. Logo, quando tudo está pronto e todos os frascos foram colocados no forno, Do-sun chega com alguns homens e diz ao dono da loja de cerâmica que ele está violando as regulamentações da cidade ao vender tantos frascos. O dono argumenta que está apenas ensinando algumas pessoas a fazer frascos, mas Do-sun não ouve suas mentiras, e seus homens quebram o forno junto com todos os frascos. Eles então os deixam sozinhos, e Sato pede ao dono do forno para lhes dar um momento a sós. Ayane informa a bruxa sobre a situação atual, enquanto Arisa nota que os frascos quebrados dentro do forno não são os que eles fizeram. Sato revela que colocou os frascos quebrados dentro do forno para servir de distração, e que os frascos reais estão todos guardados em seu armazenamento. Ele conjura um dos frascos que quebra dentro do forno, e o faz perceber que os frascos precisam ser conjurados em uma temperatura adequada para evitar que quebrem. Ele se lembra que os itens guardados na caixa de itens de Arisa enfrentavam o fluxo normal do tempo, ao contrário do seu armazenamento, então ele começa a mover os frascos do seu armazenamento para a caixa de itens para se acostumarem lentamente à temperatura. Logo ele faz todo o trabalho com Orisa e consegue fazer todos os frascos a tempo. O grupo vai para o escritório de Birkins e entrega todos os itens a ele. Sato então se encontra com Birkins e pede para ele assinar a nota de entrega, o que choca ele e Do-sun, já que eles pensaram que não conseguiriam fazer a entrega. Birkins se vira e silenciosamente se recusa a assinar a nota de entrega, mas bem nessa hora o verdadeiro Conde Corrano chega com a bruxa da Floresta das Ilusões. Ele lembra Birkins que foi ele quem teve pena da condição de sua família e lhe deu o título de vice-rei assistente, mas agora ele está tirando seu título depois de saber de seus atos malignos. Birkins começa a ter um colapso mental e então lança um ataque ao Conde. Em resposta, o Conde bloqueia seu ataque e declara que vai acabar com a vida dele, mas bem nessa hora, Sato o ataca e derruba Birkins. Ele diz ao Conde que há crianças presentes, por isso ele não queria mais derramamento de sangue. E o Conde diz à bruxa que ela tem um amigo nobre. Mais tarde, Sato pede desculpas ao dono da cerâmica por causar tanto problema para ele. E este o informa que o Conde construiu um forno maior para ele e também lhe dará todas as ordens prioritárias de agora em diante. A bruxa o agradece por toda a ajuda e então lhe dá uma aprendiz de bruxa de presente. Ele também ganha o título de amigo da bruxa, e eles voltam para a Floresta das Ilusões. Sato e suas garotas do harém também continuam sua jornada, e no dia seguinte ele acorda e encontra Nana sentada em cima dele. Ele começa a se aproximar dela, mas Arisa os avista bem nessa hora e pula entre eles. Nana diz a ela que quer que Sato recalibre suas configurações, e Arisa ainda acha que há algo suspeito, especialmente porque Nana conhece técnicas de manipulação mágica. Nana garante que não pode usar suas técnicas de manipulação agora e pede a Sato para colocar a mão no coração dela para ajustar suas configurações. Mia aparece e sugere que Sato pode apenas tocar as costas dela, em vez de seus fartos melões, para calibrá-la corretamente. A ideia dela funciona perfeitamente, pois Sato coloca a mão nas costas dela e usa magia de manipulação para ajustar suas configurações. Arisa reclama por ter sido deixada de fora, e Liza chega à cena para ver Sato agindo como um pervertido, como de costume.
Mais tarde, todos continuam a jornada, e Sato diz às meninas que eles estão indo para a área de Minoberini em seguida. Na cidade de Saliu, Zina recebe uma carta de Sato dizendo que sente falta dela e contando tudo sobre suas viagens e a situação atual. Sato e as meninas avistam umas plantas selvagens em sua jornada, e ele a abre para revelar um suco doce dentro. Pochi e Tama ajudam a limpar o líquido bebendo dos dedos dele, e Orisa mais uma vez aproveita a oportunidade para se aproximar, mas ele pede para ela beber o líquido direto da planta. Mais tarde, todos acampam ao ar livre para a noite, e Pochi pede para ele ler histórias de Ninar para ela. Ele lê uma história para as meninas que diz que havia uma vez 7 deuses no mundo, mas logo mais 2 deuses surgiram. Um dos novos deuses que surgiram era um deus dragão, que era um dorminhoco, e portanto não se preocupou em aparecer quando o mundo mudou. O deus da noite era um deus demônio que havia viajado para outro mundo e criado demônios para adorá-lo devido ao seu egoísmo, mas logo seus demônios começaram a atormentar as outras raças, especialmente os humanos. Os humanos então imploraram a deusa mais jovem para salvá-los de alguma forma, mas os outros deuses não ouviram a jovem deusa, e ela foi consultar o poderoso deus dragão. O deus, em troca, deu a ela um feitiço que poderia ser usado para invocar heróis no mundo. Sato nota que as crianças adormeceram, então ele fecha o livro e vai dormir também. Na manhã seguinte, ele acorda com todas as meninas ao redor dele, e Arisa reclama por ter sido deixada de fora. Todos então saem para comer carne e começar o dia. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais resumos de anime.